Sejam muito bem-vindos a mais uma edição, tenho certeza, de sucesso do podcast Mais Vida pela plataforma que leva a informação transformadora a Dr. Play. É uma honra, eu tenho a meu lado a fisioterapeuta pediatra, a doutora Lidaiana Catão. Doutora, seja muito bem-vinda. A senhora está na Dr. Play, no Mais Vida, para todo mundo, inclusive. Muito obrigada, Fábio. É um prazer estar aqui. E aí, conto com você para que a gente possa fazer vários comentários e bater um papo super legal sobre assimetria, torcicolo, disquesia e tudo mais. Um fator admirável, já posso dizer de antemão, na doutora, é essa máxima especialidade. Inclusive, a doutora já tocou no assunto que será motivo de ampliarmos as ações durante a nossa conversa nessa manhã. Ela se referiu justamente às assimetrias cranianas, onde é uma grande especialista. Não é isso, doutora? Isso, Fábio. As assimetrias cranianas são deformidades. E aí, deformidades na cabeça do bebê, seja por questões perinatais ou questões do próprio gestação ou de uma questão pós-parto. E aí a gente vai bater um papo super legal e divertido sobre como fazer o diagnóstico, o que são, quais são os tipos, as formas de tratamento. Doutora, nós já temos aqui, inclusive, uma imagem linda, aqui diz assimetrias cranianas nos bebês. Eu sei que é uma grande paixão da senhora, todo esse tratamento, todo esse balizamento, a senhora estudou muito, pesquisou demasiadamente. E doutora, eu não sei se essa foto é uma paciente da senhora, eu sei que a senhora tem inúmeras. E aí, doutora? Essa foto é de um paciente nosso, não é aqui do Brasil, é um paciente da Ostrava, República Tcheca, de onde é uma das nossas principais sedes lá, de onde a gente importa os nossos capacetes, as órteses cranianas. Então, que também é uma forma de tratamento das assimetrias cranianas, e aí esse bebezinho, dependendo do tipo de assimetria, dependendo da severidade da assimetria dos bebês, é necessário também fazer uso de uma órtese craniana, e esse é um bebezinho, nosso modelo. Doutora, nesse caso aqui, até para todos que estão a nos observar, já agradecendo aqui pela Dr. Play, nesse caso aqui foi notada, obviamente, algum fator ligado com a assimetria craniana e a partir daqui, dessa foto, está havendo todo o tratamento no âmbito da fisioterapia. Seria isso, doutora? Isso. O tratamento é associado, Fábio, da terapia manual com a fisioterapia e osteopatia, e aí também com terapia manual e a questão da órtese craniana. Então, dependendo do tipo de assimetria e dependendo do grau de severidade, esse bebê, quando chegou, fez a fisioterapia, mas a janela de tratamento já estava um pouco avançada. Então, foi optado, sim, pela questão dos fisioterapeutas e pela questão pediátrica que fizesse o uso de uma órtese craniana para o remodelamento do crânio. Ô, doutora, na grande experiência da senhora, me refiro ainda às assimetrias cranianas. Normalmente, ou às vezes por fatores genéticos, o que é que a senhora elenca como fatores para essa patologia? Fábio, hoje a gente tem de assimetria craniana, um dos principais motivos e uma das principais causas de assimetria craniana, ou é um fator gestacional, a forma como o bebê se comporta ainda dentro do útero da mãe, ou uma forma posicional, que é a grande maioria dos bebês que a gente tem. Então, é uma deformidade causada por uma posição. E aí, isso tudo começou em 92, quando a Sociedade Brasileira de Pediatria, junto com a Sociedade Americana, decidiram que os bebês que dormissem de decúbito ventral iria diminuir a incidência de morte súbita. E aí, consideravelmente, conseguimos diminuir, sim, as taxas de morte súbita. Contanto, a gente teve uma elevação muito grande de assimetrias cranianas. Doutora, se pensarmos agora no pré-natal, é lógico que os exames evoluíram, irão evoluir, estamos na era da inteligência artificial, do 5G. Com quantos meses, basicamente, poderia se observar nos exames uma assimetria craniana?
Fábio, com relação à ultrassonografia, o bebê e a mãe, ela sempre passa por toda a questão do pré-natal, ela faz exames durante toda a gestação. Então, a cada exame, a cada trimestre, a mãe fazendo a ultrassonografia, o médico que estiver fazendo a ultrassonografia, ele consegue visualizar se o bebê ele já tem uma boa movimentação, se ele se mexe bastante, se o crescimento do crânio está adequado para a idade gestacional. E aí, com isso, a gente consegue determinar se ele está tendo uma boa evolução ou se a gente precisa ter alguns cuidados. E aí, cuidados que toda mãe precisa ter durante a gestação, além de uma alimentação saudável, uma melhoria da vitamina D, e aí a questão de exercícios físicos. Então, uma mãe que se movimenta bem, o bebê se movimenta bem. Doutor, é lógico, sempre enfocamos, temos um público muito diverso. No âmbito da internet, sabemos que os vídeos naturalmente serão ou estão sendo agora muito compartilhados. É um tratamento ainda caro? Como os planos de saúde estão nesse contexto? O que a senhora tem a dizer? Pronto. Com relação aos planos de saúde hoje, Fábio, os planos eles ainda não custeiam efetivamente de primeira o tratamento das órteses cranianas ou da fisioterapia e osteopatia. Então, é necessário que seja feito um laudo médico de uma urgência do tratamento com órtese craniana. E a partir disso, a família entra judicialmente para que o plano de saúde faça o pagamento do tratamento. E aí sim a gente tem bastante caso hoje, tanto aqui, João Pessoa, Recife, Campina e em outros estados que a gente tem sede também, a gente tem conseguido judicialmente um número muito eficaz. Doutora, a fisioterapia, lógico, pediátrica, no caso das assimetrias cranianas, ela entraria, vamos dizer, antes de uma possível cirurgia também e após uma cirurgia? Ou seja, nesse contexto, a fisioterapia sempre, a meu ver, terá um papel vital, é isso? Isso, com certeza. A gente atua tanto no pré-operatório e no pós-operatório, então existem alguns tipos de assimetrias cranianas que é necessário sim fazer a cirurgia, seja por uma assimetria craniana ou seja por alguma outra deformidade que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. E aí o bebê precisa sim fazer uma fisioterapia, seja ela motora ou seja uma questão de osteopatia craniana, antes e pós-cirúrgica também. Entendi. Aí, doutora, na análise da senhora, é óbvio que as pessoas têm que ter todo o cuidado com os exames preventivos. A prevenção, eu tenho certeza que é uma palavra-chave. Com a pandemia, eu acho que o olhar ficou mais aguçado nesse sentido, inclusive será motivo da nossa próxima tela. Como a senhora vê tudo isso? Vamos dizer assim, os pais, as mães estão mais atentas no caso da prevenção? Estão sim, Fábio. A questão da prevenção começa, como eu já tinha dito, né, na questão do pré-natal. Então, um pré-natal bem feito, uma gestante que se movimenta bem, que tem uma alimentação saudável e ela faz exercícios físicos, então, consequentemente, a prevenção começa de um pré-natal. E aí, a questão depois de quando o seu bebê já nasceu, todos os cuidados que você tem que ter em casa, contanto que o seu bebê permaneça dormindo em decúbito ventral durante a noite, mas durante o dia nada impede que você, em casa, em observação, né, você do lado do seu bebê, tomando conta dele, você consegue sim fazer a troca de posicionamento, que isso é uma das principais formas de prevenção que a gente tem hoje das assimetrias, mudança de lateralidade. Aí, doutora, com uma certa idade, vamos pensar agora, esquecer um pouquinho os bebês, com uma certa idade, pode vir uma assimetria craniana? Não, Fábio. A assimetria craniana é até os 2 anos. Até os 2 anos? Até os 2 né? anos. Por quê? Porque a formação da cabeça do bebê, ela é até uma média de 2 anos. Então, a gente tem até 24 meses para uma formação total do crânio. Então, até uma média de 14 meses, o bebê já tem cerca de 85% do tamanho da cabeça de um adulto. Então, se você tem uma assimetria, a janela de tratamento é que seja até os 2 anos. Passou dos 2 anos, não tem mais. É interessante, informações preciosas, eu tenho certeza. Aí, doutora, para todas as mães, os pais que estão a nos observar, nessa faixa, como a senhora muito bem falou, de 2 anos, qual seria a observação? Eu estou falando agora
visual possível dos pais. Eu sei que os exames são os grandes aliados e os médicos, né, as médicas como a senhora, para fazer a indicação precisa. Mas haveria alguma observação, um cuidado nessa faixa? Tem sim, Fábio. Isso é muito interessante quando os pais são os principais observadores do bebê. Por quê? Porque o bebê sempre vai para o pediatra uma vez no mês para fazer as puericulturas. E aí o pediatra vai medir perímetro cefálico, vai medir peso, comprimento, mas aí o momento de observar o bebê é em casa, começa pelos pais. Então o bebê em casa, na hora de tomar banho, o bebê relaxado, então você olha o bebê de cima, do topo da cabeça, e aí você visualizando a cabeça do bebê, você consegue observar se tem alguma deformidade, seja na parte posterior, a parte lateral ou até na parte da frente. Então você colocar o seu bebê olhando de frente para você consegue ver se tem alguma assimetria de olho, assimetria de boca, mandíbula. E aí se seu bebê fica um pouquinho torto demais quando você coloca ele de barriga para baixo, que é o famoso thumb time, e aí você consegue ver que ele tem umas pregas na lateral que são mais acentuadas do que o outro. Então isso tudo são questões de assimetria. A assimetria por si só, Fábio, ela é causada por inúmeros fatores. Mas aí o fator principal e primordial de observar o seu bebê, ele sem roupa, só de fralda, você consegue notar que existem coisas peculiares. Então vale salientar que nem todo mundo é 100% simétrico. Então todo mundo tem uma taxa, uma porcentagem de assimetria. Mas que essa taxa de assimetria não seja tão relevante a causar algum problema funcional lá na frente. Eu achei interessante essa fala da senhora, até para que, vamos dizer, os pais não se assustem, né, doutor? Inicialmente, eu sei que alguns casos são mais complexos ou mais delicados, mas o que é que a senhora vê? Os pais já chegam muitas vezes assustados? Chega muito, Fábio, porque assim, é uma coisa que vem aumentando nos últimos 10 anos, então na última década os números, os casos têm crescido bastante. E aí a gente visualiza também uma questão, por si só, dos próprios profissionais de saúde que não conseguem identificar de primeira. Então, às vezes, demora um mês, demora 2 meses e a gente sabe que a gente tem uma janela de tratamento. Então, quanto antes o bebê chega para fazer o tratamento, mais eficaz será, com certeza. Nós vamos falar um pouco agora, na sequência, dos diagnósticos. Um pensamento que eu tenho, doutora, hoje a gente tem que analisar a saúde de uma forma cada vez mais ampla. E aqui eu me refiro, obviamente, aos diagnósticos também. Uma equipe, quando vai tratar de uma assimetria, creio que aí entra toda a visão, vamos dizer assim, multidisciplinar. Isso, você tem que se cercar de outros profissionais para ter um diagnóstico assertivo. Que profissionais seriam esses? Como é o contexto que chegará nestes diagnósticos? Certo. A gente conta com a equipe multidisciplinar, com o pediatra, fisioterapeuta pediátrico e neurocirurgião pediátrico. Então a gente faz vários exames e aí entre eles a gente tem um principal, que é o exame de escaneamento em 3D, que aí em outras ocasiões a gente também tem o craniômetro, que é uma régua, Fábio, que a gente consegue dimensionar as estruturas do crânio em diagonais, em lateralidade, em anteroposterior. E aí a gente consegue, com isso, mensurar qual o tipo de assimetria, qual a gravidade da assimetria e aí melhorar qual o melhor tipo de tratamento para esse bebê. E aí a gente conta exatamente com isso, dependendo de qual tipo de assimetria, dependendo da gravidade da assimetria, a gente encaminha para um neurocirurgião pediátrico, porque talvez precise ser feita, dependendo da avaliação dele, precisa ser feito um exame de tomografia computadorizado com contraste, para a gente visualizar como é que estão as estruturas dentro do cérebro. Doutora Lidaiana Catão. Doutora, essa foto até interessante aqui, um pouco engraçada, e aqui vem uma curiosidade. Eu ministrei aulas durante 27 anos de física, informática e robótica, tenho muitos alunos aí, já tive até a oportunidade de entrevistar que foram alunos meus e hoje são grandes médicos. Doutora, quando despertou na senhora essa vontade, essa, vamos dizer, essa veia pela área da saúde,
pela área da fisioterapia, porque assim, eu tinha alunos que se tornaram médicos, que são neurocirurgiões, que eram encantados com o cérebro, assim, se via um cérebro, uma caveira, já queria ter do lado na cabeceira da cama. Como é a história da senhora aí? É bem basicamente isso aí, Fábio. Desde do ensino médio, desde pequena, eu já sabia que a área da saúde iria ser. Então, durante o ensino médio, a gente ia, né, visitar cursos em faculdades para a gente conhecer de perto como é que funcionava a sua futura área que você queria escolher, né? E aí, acho que no meu segundo ano do ensino médio, a gente foi visitar uma faculdade particular e aí eu me encantei muito pelos cadáveres que estavam sendo expostos durante uma aula de apresentação de anatomia humana. E aí, algo que me chamou muito a atenção, a relação de musculatura, de nervos, tendões, o próprio cérebro em si. E aí, essa questão mágica, nossa, isso tudo rege o que a gente é, né? Então, eu acho que é isso aí que eu quero estudar. Aí, doutora, a senhora nasceu em Campina Grande? Sou de Campina. De Campina Grande, um abraço aí, né? A querida Campina Grande. E, doutora, uma coisa interessante, eu fiquei curioso, a senhora estudou lá em que colégios? Como foi a passagem, assim, ensino médio, fundamental? Eu estudei no Colégio das Damas, o Das SIC Damas. Isso. Estudei lá durante toda a minha vida. E aí, depois eu fui para o UEPB. Aí cursei fisioterapia, foram 5, quase 6 anos, 6 longos anos, né, ali na UEPB, devido à greve, recesso e tudo mais. E aí depois vieram as pós-graduações, eu tenho pós-graduação em UTI, em traumatortopedia, e aí depois entrou a área de assimetrias, a questão da pediatria em si e a questão da osteopatia. Interessante, a senhora falou das damas, uma coincidência, eu ministrei 8 anos aulas nas damas, no Imaculada Conceição, ainda é um grande colégio. Doutora, quando eu ministrei minhas primeiras aulas, a senhora não era nem nascida ainda, viu, doutora? Com certeza absoluta, foi. Na época, uma coisa interessante dessa relação, quando eu ministrei aulas nas damas, sempre um grande colégio, até hoje, era só feminino, para se ter uma ideia. Aí depois, obviamente, passou a ser misto. Eu nunca me esqueço, porque até ano passado, pelo menos, ela estava viva, né? Ela não atua mais como diretora, que era irmã Maria Etienne. Ela tem toda uma história lá, a gente chamava irmã Marretienne. Ela era muito severa, mas um tempo áureo. Eu nunca me esqueço, ainda daquela época que quando o professor chegava, os alunos se levantavam, se lia todo dia um trecho, vamos dizer assim, da Bíblia, e tinha um aluno
Adolescência, aí entra a gestação de novo, o casamento, e aí são inúmeros fatores que a mulher precisa ser e é primordial na vida de qualquer pessoa. Ô, doutora, no mesmo raciocínio, as assimetrias cranianas, há uma prevalência, meninos ou meninas, ou aí é muito igual? Pensa e temos que ter essa visão de futuro. Não é? A vida é feita de mudanças na área, vamos dizer, da saúde. Isso se tornou ainda mais rápido. A pandemia veio a apressar pesquisas em todo o mundo e é justamente essa colocação em relação à visão da senhora, os avanços e o futuro da fisioterapia pediátrica. E aí, doutora? Fábio, os avanços que a gente tem hoje, a gente costuma dizer muito que são os estudos. A gente trabalha com evidência científica. Então, quanto mais a gente se capacita, quanto mais a gente estuda e a gente está atualizado, a gente consegue entregar o melhor para os meus pacientes. Então, eu costumo muito dizer que eu não consigo finalizar um dia de trabalho sem pelo menos ler uma página de algo que me chame a atenção. Porque no outro dia eu preciso entregar o melhor de mim e o melhor de evidência científica para o bebê que eu vou atender. E aí o avanço a gente conta da questão dos estudos e a gente conta de uma questão de tecnologia por si só. Então, a gente hoje tem o melhor equipamento para um diagnóstico de assimetria craniana, que são os escaneamentos em 3D. A gente tem a melhor órtese craniana para remodelamento de crânio quando a gente precisa. E aí a gente tem os melhores estudos e os melhores cursos possíveis na área também. Então, a questão de se atualizar é o futuro da pediatria. Aproveitando essa imagem que está aqui, doutora, quando a senhora está fazendo propriamente o trabalho da fisioterapia em cima da assimetria craniana, devem entrar outros fatores da fisioterapia, ou seja, fisioterapeutas com outras habilidades, como por exemplo, da foto, que vão ajudar no contexto do tratamento. É assim mesmo, doutora? É assim mesmo. Existem algumas peculiaridades em cada caso, né? Que a gente consegue visualizar que um bebê ele precisa de mais auxílio em tal região, em tal musculatura. Então, eu preciso que o bebê ele tenha um fortalecimento melhor naquela estrutura, naquela musculatura, seja de cintura escapular ou seja de cintura pélvica. Então, o meu embasamento vai pela fisioterapia, em especialidade no Bobath. Então, a gente se cerca de profissionais, de colegas de trabalho, que façam um trabalho exemplar para que a gente trate aquela criança da melhor forma possível e com a melhor estrutura que a gente tem. Então, a gente trata de forma multidisciplinar. Então, a gente sempre tem ligação com o neuro, com o outro pediatra, a gente sempre tem ligação com um fisioterapeuta motor. E aí, junto, a gente consegue entregar para aquele bebê o melhor que a gente pode oferecer. Doutora, eu sei que a senhora está bem dividida, me refiro entre Campina Grande e João Pessoa, e chegou esse momento, praticamente no final do nosso podcast, mais essa edição de sucesso, que a senhora venha a dizer aonde atende, qual as redes sociais. Eu sei que a correria é grande, né, doutora? Porque às vezes eu tive olhando, eu tenho que citar isso para o nosso público, a doutora até no sábado, muitas vezes no domingo, eu fico imaginando qual é o tempo que a doutora está tirando para ela. E aí, doutora? É verdade, Fábio. Como em Campina a gente abrange muito pessoal da própria Campina, do Brejo, e a gente atende muita gente do Sertão. E aí eu precisei abrir a agenda do sábado para abarcar essas pessoas, porque são horas e horas de viagem. Então, eu tenho pacientes que gastam 7 horas de viagem para vir para uma consulta e aí volta no mesmo dia. E aí fazer isso durante a semana para os pais geralmente fica mais complicado quando são de outras cidades e quando são de outros estados. E aí abrir a agenda do sábado foi uma alternativa que eu consegui.
E aí antes, o meu sábado eu tinha trocado pela segunda e agora eu também tive que abrir a agenda da segunda para poder abarcar o pessoal de João Pessoa e abarcar o resto do pessoal do Sertão. Sabendo que talvez no futuro mais próximo, não sei, a gente consiga se deslocar e atender no Alto Sertão, seja em Patos ou seja em Souza, não sei, para que aquele pessoal daquela região tenha algum tipo de alternativa também, já que eles buscam de tão longe uma alternativa em Campina Grande ou em João Pessoa. E aí, em Campina Grande, o atendimento é feito no Aeron Marinho, na sala 503, é logo na entrada de quem vai de João Pessoa para Campina, é logo na entrada, e quem vem do Sertão para João Pessoa é logo na saída já. Então fica lá no Aeron Marinho, sala 503. E aí, os atendimentos aqui em João Pessoa, eu consigo vir pontualmente alguns dias para João Pessoa, mas aí existem outros 3 fisioterapeutas que trabalham comigo, que fazem um atendimento e que suprem essa demanda de João Pessoa. E aí os atendimentos são lá no Ecomédico, na 1503 e 1504. Doutora, e principalmente o Instagram da senhora, eu queria que a senhora divulgasse, porque eu sei que há uma interação maravilhosa. Isso, Fábio. As redes sociais hoje são o up de todo profissional, né? E é onde conseguem abarcar várias informações e estar em contato mais direto com a gente. Então, o meu Instagram é lidaianacatão.fisio. E aí a gente tem o Instagram do Instituto, né, que é a nossa sede aqui em João Pessoa, que é o @Instituto Scoop. Doutora, inclusive eu estou me lembrando nesse final, para eu conseguir falar com a doutora semanas passadas em Campina Grande, doutora, deixei a senhora sem almoçar. Eu notei isso porque aquele horário eu gosto muito de conversar e a senhora ficou sem almoçar. Desculpa, doutora. Imagina, Fábio, foi um prazer lhe receber em Campina. Eu peço, inclusive, desculpas, né? Porque foi tão apressado na correria. E, assim, atender bebê, a gente precisa estar naquela demanda. Às vezes acontece alguma coisa, acontece algum imprevisto. A gente aguarda o bebê, aguarda os pais. E aí a gente tem que ter jogo de cintura. E com você não iria ser diferente. Doutora Lidaiana Catão, fisioterapeuta pediátrica. Doutora, muito obrigado, foi um prazer, uma conversa, eu tenho certeza, muito instrutiva, muito esclarecedora aqui pela Dr. Play no podcast Mais Vida. Muito obrigada, fique com Deus, continue salvando vidas, que com certeza a senhora tem um futuro brilhante. Muito obrigada, Fábio. Eu que agradeço a oportunidade, a você e toda a equipe da Dr. Play, estou à disposição. E daqui estamos encerrando mais um podcast e sempre agradecendo a todos. Compartilhem esse vídeo e ajudem também a salvar vidas.